Olá, estudante do sexto ano! Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a aula de número 52. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e estou muito contente por estar aqui com você. Espero que nossa aula seja bem tranquila e de muito aprendizado. Vamos ver primeiro o material que será necessário para essa aula. Então você vai precisar de caderno ou de folhas para anotação, de lápis, borracha, caneta e apontador. Esses são os materiais básicos para fazer os registros da aula. Vamos lá, dando prosseguimento à nossa aula. Você vai então pegar sua folha ou seu caderno e vai fazer o registro da data de hoje, e vai anotar aula 52, língua portuguesa. Registro feito? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior. O que aconteceu na aula anterior? Então, na aula anterior, vocês viram um jogo, ali um jogo digital. Também estudaram um infográfico, que falava também sobre o perfil dos adeptos do videogame no Brasil. E estudaram um texto ali, fizeram uma leitura apontada de um texto que também falava sobre o videogame e os jogos. Deve ter sido uma aula bem bacana, né? E na aula de hoje, o que nós veremos na aula de hoje? Você já deve estar vendo algum material aqui, e é justamente sobre esse material que serão nossas aulas. Vou trazer algumas pistas, fica de olho. Então olha lá, bem na sua tela. É um gênero textual usado para divulgar trabalhos artísticos, literários, musicais e outros. Que gênero textual que é usado para divulgar trabalhos artísticos, literários, musicais e outros? Você pode dizer para mim, é uma revista? Pode ser. O que mais que pode ser? Tem tantos gêneros que aparecem na TV, não é verdade? Que divulgam os trabalhos artísticos, Pode ser um folder. O que será que vem aí? Vamos para a próxima dica. São revistinhas independentes e não profissionais com vários fins. Revistinhas independentes. O que isso quer dizer? Que são revistas produzidas pelas pessoas. Não são produzidas por uma editora ou por alguma produtora. Então a produção é independente e não profissional. Isso quer dizer que pode ser feito por qualquer pessoa que queira, com vários fins. Então pode ser usado para diversas coisas. Que revistinhas são essas? Que servem então para divulgar trabalhos artísticos, literários, musicais e outros, e são independentes e não profissionais. Do que será que vamos falar? Olha só, vamos falar de fanzine. Você já ouviu falar em fanzine? A fanzine foi um gênero que circulou bastante, principalmente na década de 90. Havia uma cultura de elaborar fanzines. Então as pessoas realmente produziam essas revistinhas. Elas eram produzidas por fãs. Então a pessoa era fã de uma determinada banda, produzia essas revistinhas e distribuía. Então ela tem uma cara assim meio de xerocada, meio de feito artesanalmente. E é assim mesmo que ela é feita. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fanzine, sobre zine e e-zine. Então você até vê essas palavras aqui na mesa, zine e e-zine. Sobre tudo isso que vamos falar.
Se você nunca ouviu falar sobre fanzine, fica na aula para você conhecer. Se você já ouviu falar, fica na aula também para você conhecer ainda mais. Então nós vamos para o primeiro texto que estudaremos nessa aula. Fica bem de olho aí na sua tela, vamos fazer a leitura juntos, tá bom? O que é zine? E ali no cantinho você vê também a palavra zine. As zines são revistinhas independentes e não profissionais com diversos fins. O termo zine veio de fanzine, aglutinação de fã, magazine, literalmente revista de fãs. Inicialmente popularizada como um meio de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular, de fãs para fãs. A primeira zine de que se tem conhecimento foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. No Brasil, a primeira delas surgiu com o mesmo propósito em Piracicaba, interior de São Paulo, na década de 70. Como deixou de ser apenas uma publicação feita por fãs e passou a ser um meio mais autoral e expansivo, ela virou apenas zine. Opa, prestou atenção aí em algumas coisas do texto? Já traz bastante informações para nós, não é verdade? Sobre essa história do zine e o que são os zines. Então, vamos ali a alguns detalhes. Olha lá. A palavra fanzine vem da aglutinação, ó, de fã, de fanatic, né, que tá ali, e zine, que é de magazine. Então foi a junção dessas duas palavras, formou a palavra fanzine, e que significa revista de fãs. Então, quando foi criado com essa intenção que era de fã para fã. Ah, eu sou fã de determinada banda, então eu produzo um fanzine e entrego para outras pessoas para conhecerem a banda. Então eu era uma fã e entregava para outros fãs. Então chamava-se fanzine. Com o tempo, isso modificou um pouco. Então as fanzines, né, essas revistas, ela deixou de ser feita por fãs e virou um meio autoral e expansivo. O que isso quer dizer? Que alguns artistas também começaram a produzir as suas zines. Algumas produtoras começaram a produzir as suas zines, mesmo com essa carinha que ela tem mais artesanal. Então, outros meios, outros artistas viram ali uma forma de divulgar o trabalho e começaram a produzir também as zines. E por isso ela se chama agora zine. Então foi por isso que lá no texto, olha lá, a professora vai pôr de novo aqui na tua tela para você ver. Presta atenção aqui com a professora. Bem nessa parte aqui você viu escrito zine e está escrito o que é zine, não é verdade? E eu comecei falando de fanzine. Então quando é escrito de fã para fã, é fanzine. Quando é escrito por algum autor, por algum produtor, por algum artista, ele é zine. E quando que ele leva este nome aqui, ó? E-zine. Você tem alguma ideia? Vamos falar sobre isso também. Já chegamos lá. Por enquanto, vamos lá, prestando atenção no que mais vem aí na aula. Você tá aí com seu papel, com a sua caneta, seu material para anotações, não tá? Então a professora primeiro vai fazer com você uma brincadeira. E o nome dela é 3 verdades e uma mentira. O que você vai fazer? Eu vou descobrir pouco a pouco cada uma dessas partes aqui. Você vai registrar aí um número, né? Um número correspondente, então o número 1 vai deixar um tracinho e vai escrever aí ao lado se isso é uma verdade ou é uma mentira. Só que você tem que ficar bem atento, hein? Porque nós temos 3 verdades e uma mentira aí no meio. Vamos ler com a professora? Primeiro, as zines são revistinhas independentes e não profissionais com diversos fins. 2. A primeira zine de que se tem conhecimento foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. Será que essa é verdade ou mentira? Você vai anotar aí. 3.
Inicialmente foi popularizada, então a zine foi popularizada como um meio de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular. Isso quer dizer que ela pode ser feita com qualquer cultura, com qualquer gosto que se tenha. E 4. No Brasil, as primeiras zines surgiram para a divulgação de uma pesquisa científica. Então, qual é a sua tarefa agora? Vou te dar um tempinho, você lê todas elas e anota aí as 3 verdades e encontra a mentira. E aí, conseguiu encontrar as 3 verdades e uma mentira aí? Acredito que sim. Você achou fácil ou difícil? Antes de retomar ali e vermos onde estão as verdades e a mentira, vamos ler o texto de novo, que eu acho que vai ficar mais fácil de encontrarmos as respostas. Olha lá com a professora então. O que é zine? As zines são revistinhas independentes e não profissionais com diversos fins. O termo zine veio de fanzine, aglutinação de fan magazine, literalmente revista de fãs. Inicialmente popularizada como um meio de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular, de fãs para fãs. Aqui você já encontrou algumas verdades que estavam ali, não encontrou? Só de ler esse trechinho. Vamos ver o restante. A primeira zine de que se tem conhecimento foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. No Brasil, a primeira delas surgiu com o mesmo propósito. Qual propósito é esse que está falando? Então, propósito que já foi citado anteriormente, que se tem conhecimento, foi publicada nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. Então, a primeira que surgiu no Brasil tinha o mesmo propósito. Em Piracicaba, interior de São Paulo, na década de 70. Como deixou de ser apenas uma publicação feita por fãs e passou a ser um meio mais autoral e expansivo, ela virou apenas zine. Então, vamos conferir agora as 3 verdades e uma mentira. Então, a 1. As zines são revistinhas independentes e não profissionais com diversos fins. Essa estava muito fácil, não estava? É uma verdade. A 2. A primeira zine de que se tem conhecimento foi publicada em 1929 nos Estados Unidos para divulgar um trabalho de ficção científica. Essa aí é o quê? Uma verdade. Agora o 3. Inicialmente foi popularizado como um meio de divulgação de trabalhos artísticos, literários, musicais ou de qualquer cultura particular. Isso também é verdade. Então, pela lógica, o último, o número 4 é uma mentira. Mas por que será que ele é uma mentira? Vamos conferir? Porque nós já encontramos as 3 verdades. No Brasil, as primeiras zines surgiram para a divulgação de uma pesquisa científica. Opa! Viu ali onde que está a mentira? As primeiras zines que surgiram no Brasil foi com o mesmo propósito daquelas que surgiram nos Estados Unidos, que era para divulgar um trabalho de ficção científica. Ficção científica são aqueles trabalhos quando a gente fala de coisas que não são reais. Então, aqui não era uma pesquisa científica. Então, essa é a mentira.
Muito bom, né? Gostou de brincar e aprender, né? Enquanto a gente faz um jogo. Isso é bem bacana. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Então, a professora trouxe ali as palavras todas para nós conhecermos. Então, fanzine, que é aglutinação, e é dito que é revista de fãs, de fã para fã. Zine é quando é um meio mais expansivo, mais autoral de produzir e distribuir essas revistinhas. Sempre são revistinhas feitas artesanalmente. E e-zine, o que aconteceu, né? Então, com o tempo, vieram novas tecnologias e hoje muitas zines são publicadas e divulgadas na internet. Então, esse e-zine quer dizer de eletrônico, então é por meios eletrônicos, meios digitais. Você, em alguma vez, já viu um zine, né, um e-zine circulando na internet? Normalmente, o que nós vemos, né, tem uma aqui, é uma zine mais artesanal. Ela pode ser feita assim, ou como essas imagens que você viu, com colagens. Alguns autores escrevem, né, com a sua própria letra e depois xerocam e distribuem esses livretos. Então, essas zines, essas revistinhas, elas podem ter qualquer tema que você queira. Você pode falar de poesia, você pode falar de teatro, você pode falar de arte, de bandas que você goste, de alguma banda que você mesmo tenha, né, de algum trabalho que você realize. Eu, particularmente, gosto muito de poesia, então eu fiz uma zine pensando nas poesias. Essa aqui diz assim, ó, a saudade vive em nós. E aqui tem alguns elementos que remetem a algumas coisas de saudade. Começa assim, alguns amigos contaram do que sentem saudades. Então, saudade de quando meus filhos moravam na minha casa. Outro disse assim, dos filhos pequenos. Outro disse que tem saudade dos pais. E alguns relataram, então, do que sentem saudade. E aqui tem todo um texto escrito de forma poética sobre a saudade que sentimos de quem já nos deixou. Então essa aqui é a zine, ela pode ser xerocada e distribuída ou feita mais cópias artesanais e distribuídas. É uma revistinha, pode ter o formato que você escolher também. Como nós vamos falar hoje especificamente de e-zines, nós vamos buscar essas e-zines lá no site da Biblioteca Pública do Paraná. Você sabia que a Biblioteca Pública do Paraná produz zines? Então, eu vou mostrar alguns aqui. Vamos lá. Vou começar com essa aqui. Essa aqui é uma zine que diz assim, era uma zine dengo. Então, todas as páginas dela, aqui, ó, você consegue ver um olhar. Ele vai trazendo, essa aqui tem muitas imagens, então ele traz um gesto, né? Tudo que represente o dengo, porque é o tema dessa zine. Uma palavra, e a artista que fez foi trazendo imagens. Vai falando sobre dengo. Aqui ela mostra os cachorros, e depois vai falando sobre a palavra. Dengo, uma palavra conhecida por nós brasileiros, acaba de ter um significado muito mais potente do que pensamos. De origem banto da língua kikongo, dengo é a palavra para traduzirmos o amor ou até mesmo a amizade. Dengo significa dar alento ao outro em meio aos sofrimentos do cotidiano, um colo que apazigua o que mais dói. Então as imagens são relacionadas a dengo e a autora, né, vai colocando ali o que representa para ela o dengo no dia a dia nessas imagens. Aí depois vem uma seção aqui que diz assim, agora é sua vez, porque em todas as fanzines da Biblioteca Pública tem uma seção em que o leitor pode produzir, ele é convidado a produzir alguma coisa. Esses e-zines, eles foram retirados do site da Biblioteca Pública do Paraná. Então você pode conhecer um pouquinho aqui o site da Biblioteca Pública do Paraná. Olha lá, ó. Então aqui é a barra de busca, né? Então onde a gente colocou o nome do site, que é a Biblioteca Pública do Paraná. E você vai olhar, então aqui, ele traz algumas questões importantes. Primeiro, né? O nome, aí ele vai trazendo aqui as páginas que nós vamos abrindo nesse site, ó. A biblioteca, projetos, acervo, serviços, YouTube, que é o canal que eles têm, a contação de histórias online, era uma zine, edições, a casa e suas formas de existir
e amigos da Biblioteca Pública do Paraná. O material que nós vamos usar foi retirado exatamente daqui, ó. Era uma zine Edições. Vou te mostrar, além das que tem aqui na mesa, né, essas que vão aparecer na sua tela. Então, as zines, elas costumam ter temas, né? A Biblioteca Pública ali, eles escolhem por temas. Então, você vai ver que uma ali, ela fala, ó, pareidolia. Você conhece a palavra pareidolia? É um fenômeno psicológico, algo que nossa mente e imaginação fazem acontecer. Nele, as pessoas reconhecem padrões ou fazem conexões de dados aleatórios com imagens ou objetos. Podemos reconhecer rostos em objetos ou lugares aleatórios, como nas imagens a seguir. Então, você viu ali que tem uma criança e ali atrás forma-se uma espécie de um monstrinho, a nuvem que tem formato. Então, o assunto dessa zine aqui é pareidolia. E a outra que aparece é sobre a casa. Então, era uma zine casa. E aqui alguns autores, alguns escritores, alguns convidados vão contando qual é o lugar preferido deles dentro de casa. As zines, então os zines, né, da Biblioteca Pública do Paraná, eles podem apresentar. O que eles podem apresentar? Editorial, histórias, homenagens, temas. Então a gente viu ali, já discutimos alguns, mas eles podem ter terror, saudade e outros. Podem ter entrevistas, dicas de leitura. Agora é a sua vez, que é aquela seção que eu disse que em todos eles aparece, que é alguma dica para o leitor produzir algo, e curiosidades também podem aparecer. Então isso é o que pode aparecer na zine. O que nós vamos estudar nessa aula é o zine, né? Tá ali, ó. Era uma zine número 71. O que será que tem na zine número 71? Fica de olho. Vou dar a dica que é essa aqui, ó, que está bem ameladinho. Bem essa aqui. Olha lá. Essa é a capa da zine, né? Ou do zine. Vou mostrar aqui para você, ó. Você pode ir olhando aí na tela e vai acompanhando aqui com a professora. Esse eu prendi com grampos para ficar mais fácil para a gente mexer. Então ele tem a capa e depois vão aparecendo as outras imagens, né? As outras páginas que tem nele. Vamos lembrar que ele é divulgado no meio eletrônico. Então você vai olhar pela rolagem da barra, né? Você vai acompanhar as páginas que ele tem. Olha lá. Mas você vai dizer assim, professora, essas imagens parecem tão infantis, né? Olha lá, as imagens que aparecem. Daí você vai dizer, parece tão infantil. E é isso que nós vamos estudar? Sim, é isso que nós vamos estudar. Mas você vai ver que o conteúdo que tem nela, ele não é tão infantil quanto parece aqui. Apesar de acontecer em um cantinho lá da Biblioteca Pública bem especial. Tá? Então essas aqui são as páginas do zine que nós vimos. E elas aparecem aqui também na tua tela para você poder ir acompanhando. Então a capa do zine. Vamos fazer uma leitura bem bacana para a gente ver como é a capa desse zine que nós vamos estudar na aula de hoje. Olha lá. Primeiro, aparece o nome ou o título ali em cima. Ó. Era uma zine. Esse é o nome ou o título da zine. Depois, informações sobre a publicação. Ela é independente, é produzida pela Biblioteca Pública do Paraná. Então ele aparece assim, ó, fanzine da Biblioteca Pública do Paraná, número 71, agosto de 2021, fanzine da Biblioteca Pública do Paraná, número 71. E ele vai repetindo enquanto tem espaço. Que mais que aparece? Olha lá. Os bastidores da história. Uma entrevista com a companhia Era Uma Vez. Então quer dizer que tem uma entrevista com a companhia Era Uma Vez. E aqui embaixo tem uma explicação. Olha lá. Atuando há mais de 10 anos na Biblioteca Pública do Paraná, a companhia Era Uma Vez, criada pela família Silva da Silva e comandada pela matriarca Flora, acompanhada dos filhos Ranieri e Bertazzo, encanta as crianças e adultos frequentadores da seção infantil. Sem público desde 2020, a CIA e Companhia abre as portas para a equipe do Era Uma Zine para uma entrevista exclusiva, relembrando os últimos palcos. Então, só de olhar ali, só de a gente ler isso, dá para a gente saber quem será o entrevistado ali? Vamos ver se você consegue fazer isso? Então, eu vou pôr algumas perguntas, né,
para você ir respondendo. Então você vai ler e vai responder. Primeiro, qual é o nome do entrevistado? Encontra aí e responde nas suas anotações. Encontrou o nome do entrevistado? Olha lá, é a Companhia Era Uma Vez. Próxima pergunta. Quem criou a companhia? Encontra aí no texto e responde. Encontrou a resposta aí? Quem criou a companhia? Então, olha, a professora vai mostrar a resposta aqui agora. Ó. Foi a família Silva da Silva. Foi isso que você respondeu? Muito bem. Próxima pergunta. Essa aqui não está bem explícita assim. Você vai ter que pensar um pouquinho para responder. Qual é o público-alvo, né, das apresentações aqui da Companhia Era Uma Vez? Procura aí. Conseguiu encontrar essa resposta? O público-alvo é, olha lá, crianças e adultos. Né? Quem quiser pode assistir às apresentações da Companhia Era Uma Vez. E a próxima pergunta, olha lá. Onde acontecem as apresentações? Onde acontecem as apresentações? Acho que você já sabe responder essa, né? Então registra aí. Encontrou a resposta aí, estudante? Olha lá, né? Onde acontecem as apresentações? Acontecem na Biblioteca Pública do Paraná, na seção infantil. Bacana, né? Então a gente já sabe um monte de informações sobre a Companhia Era Uma Vez. Os bastidores da história. Então esse é o texto que nós vamos estudar nesta aula e um pouquinho na próxima aula também. Por isso que é bom a gente ficar bem de olho. Você olhando, só olhando assim esse texto, você acha que, olha lá, olha, só olha bem ele, o formato e tudo que nós falamos.
O texto dessa edição do Zine, do fanzine, que nós vamos estudar, que vamos explorar, é um conto. Você acha que é uma reportagem? É o editorial? Ou é uma entrevista? Só olhando aqui o formato dele. Você tem alguma ideia? Vamos a algumas dicas? Olha lá. Era uma zine. Quero começar agradecendo a oportunidade de poder entrevistar uma companhia tão importante. Falou da entrevista. Nós lemos aquela apresentação anterior aqui, essa introdução, que também fala de uma entrevista. E se olharmos o formato, ó, era uma zine, daí aparece outra pessoa, outro nome, né, que dá a dica pra gente de que é outra pessoa falando. Era uma zine, outro nome. Isso nos dá todos os indícios de que o texto que nós vamos explorar é um conto? Não. Uma reportagem? Também não, né? Reportagens não costumam ter esse diálogo, assim, essa fala, essa troca. É o editorial? Também não. O editorial, por vezes, quem escreve até conversa com o leitor, mas não fica colocando dessa forma, como se fosse ali um diálogo. Então é uma entrevista. Muito bem, se você disse que era essa. Agora sim, vamos fazer a leitura do texto. Olha lá, presta atenção com a professora. Era uma zine. Quero começar agradecendo a oportunidade de poder entrevistar uma companhia tão importante na história da Biblioteca Pública do Paraná. E aproveito para perguntar, como surgiu a companhia Era uma Vez? Flora. Acho que a companhia sempre existiu dentro de mim. Sempre senti muita vontade de viver dentro dos livros e o mais próximo que cheguei foi montando um grupo de contação de histórias. Para minha sorte, os meus filhos nasceram com a mesma paixão. Quando começamos, éramos só nós três. Depois de muita história contada, outros amigos foram somando no projeto. Hoje recebemos vários convidados e contamos diversas histórias. Era uma zine. E qual história que marcou o começo do grupo? Bertazzo. Ah, foram tantas, mas sempre lembro do público pedindo para repetir Chapeuzinho Vermelho, na versão dos irmãos Grimm. Ranieri. Sim, quando falamos do lobo e como ele era grande e temível, as crianças tremiam de medo, mas sempre com vontade de ouvir mais. Achava tudo muito engraçado. Era uma zine. A companhia foi mudando junto com a biblioteca. Quais as maiores diferenças que vocês destacam nesses anos? Flora. Eu acho que não mudou muita coisa. Claro, começamos em um palco improvisado e meio às avessas. Hoje temos um palco lindo, iluminação, histórias diversificadas, colegas talentosíssimos, mas sinto que a essência, o público, continua o mesmo em relação à vontade de ouvir histórias. Bertazzo. Sim, mesmo com todas as mudanças, os olhos atentos nas nossas palavras, nos nossos gestos, parecem ser os mesmos. As risadas sempre aparecem, mesmo quando a gente conta pela milésima vez. Então, lemos um trecho dessa entrevista. E agora vem pergunta para você. Fica aí de olho. Quem realizou a entrevista? E neste trecho, quantas pessoas foram entrevistadas? Responde aí. Conseguiu responder? Acredito que foi bem fácil, não é verdade? Então, quem realizou a entrevista? Tava ali, ó. Era uma zine, porque a gente viu que várias vezes aparecia, ó. Era uma zine, fazia pergunta. Era uma zine, fazia outra pergunta, não é verdade? Então, ficou fácil. E neste trecho que a gente viu aqui, quantas pessoas foram entrevistadas? Era só ler os nomes que apareceram. Então, 3 pessoas, ó. 3 pessoas. Então, a Flora, o Bertazzo e Ranieri. Conseguiu perceber tudo isso? A Flora é a matriarca. Matriarca é a mulher que comanda ali, que cuida da família. E Ranieri e Bertazzo são os filhos dela. Eles que estão, né, à frente dessa companhia de contação de histórias da Biblioteca Pública do Paraná. Agora eu quero que você preste atenção
em algo que eu vou apontar. Olhe bem para a tela. Então, eu separei esses dois trechos que nós estudamos, que nós vimos até aqui, realizamos perguntas, né? Olha bem lá. Do primeiro trecho, que é a capa do fanzine, nós vimos alguns nomes, ó. CIA Era Uma Vez, né? Companhia Era Uma Vez. Biblioteca Pública do Paraná. Família Silva da Silva. E no outro, nós também vimos alguns nomes, ó. Era Uma Zine. Ranieri, Bertazzo, Flora, Chapeuzinho Vermelho e Irmãos Grimm. O que todas essas palavras têm em comum? Você, olhando aí para a tela, você consegue perceber o que essas palavras têm em comum? São muitas das palavras que nós escrevemos agora nas respostas que a professora, das perguntas que a professora foi fazendo ao longo da aula. O que elas têm em comum? Prestou atenção? A maior parte delas tem a letra inicial maiúscula. É a letra inicial maiúscula, porque as demais são minúsculas, ó. Quando a gente fala lá, CIA Era Uma Vez, a letra inicial de cada palavra é maiúscula e as demais são minúsculas. Biblioteca Pública do Paraná, a letra inicial é maiúscula. Família Silva da Silva, opa! Família começa com letra minúscula. Por quê? E por que Silva da Silva começa com a letra maiúscula? Porque eu estou dando um nome próprio para essa família. Família pode ser qualquer uma, pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser qualquer família. É um nome comum. Agora, quando eu dou um nome específico para ela, como é o caso aqui, ó, Silva da Silva, um nome próprio inicia com letra maiúscula. A mesma coisa acontece aqui, ó. Era uma zine, é um nome do fanzine. Podia ser qualquer fanzine, eu vou escrever com letra minúscula, mas quando eu falo do nome dele, o título, então ele tem a inicial maiúscula. Ranieri, porque é o nome de uma pessoa. Bertazzo é o nome de uma pessoa. Flora é o nome de uma pessoa. Chapeuzinho Vermelho, porque é o nome próprio também daquela história que eles contam. E Irmãos Grimm também é o nome próprio dos autores da história. Então, o que a gente vai perceber aqui? Que nomes próprios iniciam com a letra maiúscula. Você lembrava disso? Aposto que sim, mas de qualquer forma, nós vamos fazer aqui algumas atividades para isso ficar bem gravado em nós. Então, presta bastante atenção, ó. Nomes próprios iniciam com letra maiúscula. Agora eu vou pedir para você pegar o seu caderno, o seu papel, pegar o lápis e a borracha e ficar bem atento. Por quê? Porque a professora vai ditar uma frase para você agora. Então, olha lá, escreva a frase que a professora irá ditar. Eu vou ditar, eu vou falar a frase e você vai escrever. Mas antes eu vou facilitar esse processo. Eu vou te dar algumas dicas, olha lá. Dica 1. Devemos usar letra maiúscula no início da primeira palavra das frases. Opa, então eu tenho mais um uso para a letra maiúscula. Também no início da primeira palavra das frases, começou uma frase, a primeira palavra, a primeira letra, uso letra maiúscula. E a dica 2. Nomes próprios são escritos com a letra inicial maiúscula. Então, como é o caso ali de uma companhia, se ela é composta por 3 nomes, cada um deles inicia com a letra maiúscula. Você prestou bastante atenção? Então, agora eu vou ditar a frase. Fica bem atento, eu vou falar 3 vezes a frase. Depois eu te dou um tempinho para escrever, tá bom? Então, olha lá. A companhia Era Uma Vez se apresenta na Biblioteca Pública do Paraná. Escutou? Vou falar mais uma vez, não escreve ainda, ó. A companhia Era Uma Vez se apresenta na Biblioteca Pública do Paraná. Vou ditar mais uma vez. A companhia Era Uma Vez se apresenta na Biblioteca Pública do Paraná. Pode escrever.
aí, conseguiu registrar essa frase toda? Prestou atenção às dicas? Eu espero que sim. Eu vou mostrar aí na sua tela primeiro como ficaria a frase na letra imprensa que a gente vê aí que circula socialmente. Ela ficaria assim, ó. A companhia Era Uma Vez se apresenta na Biblioteca Pública do Paraná. E se eu for escrever com a letra cursiva, como que ela vai ficar? Olha lá. A companhia, já iniciei aqui a frase, né? Iniciei com a letra maiúscula, porque é o início da frase. A companhia era, começa com letra maiúscula. É todo o nome da companhia, ó. Uma, também com letra maiúscula. E vez, inicio com letra maiúscula. A companhia Era Uma Vez se apresenta, né? São iniciais minúsculas. Aonde que ela se apresenta? Aí eu vou escrever a Biblioteca Pública do Paraná. É qualquer biblioteca? Não, né? É o nome próprio da biblioteca. Biblioteca Pública do Paraná. Então, cada um desses nomes vai iniciar com letra maiúscula, é isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Não coube toda a palavra, então eu vou passar para outra linha. Biblioteca. Quando eu for passar a palavra, eu sempre tenho que ver ali a sílaba, né? Então a sílaba ela permanece junta. Biblioteca Pública, inicia com letra maiúscula. Pública do. Agora, Paraná. Começa também com letra maiúscula. E ponto final, porque eu terminei a frase. Conseguiu fazer tudo isso? Muito bem, parabéns! Agora eu vou te convidar e cada aula que nós tivermos, nós vamos ver como construir uma zine. Então, ao longo de 4 aulas, você vai conseguir construir a sua. Presta atenção nas dicas que vem aí. Olha lá, para produzir o seu zine, nós vamos precisar pensar em 4 aspectos. No tema, no formato, na montagem e na distribuição. Hoje, nós vamos ver especificamente o tema. Então, cada aula a professora vai dar um passo para você. E até o final das aulas você vai ter aí instrumentos, né, ferramentas para preparar o seu zine. Então, o tema. Olha lá, ter um tema não é obrigatório, mas para uma experiência mais forte do zine, é bacana criar uma linha de pensamentos, como aqueles que nós vimos da biblioteca. Eles trazem um determinado tema ali a cada nova edição. O que te interessa? O que te surpreende? O que você tem pensado? Caso você seja uma pessoa indecisa, apenas comece. Faça alguns rabiscos, planejando o que você gostaria de compor e faça sem medo, porque a liberdade é toda sua. Então, a primeira lição que vai ficar hoje para você poder construir o seu zine. Pense em um tema, pense em algo que você gosta. Eu falei para você, eu gosto de poesias, então eu escolhi algo com o tema saudade e produzi o meu. Você pode criar com colagens e isso a professora vai trazer ao longo das aulas. Hoje você começa a pensar aí no tema, rascunhe alguma coisa que nós conversamos na próxima aula, tá bem? Então, eu adorei estar com você, espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. Nos encontramos na próxima. Até mais, cuide-se!